espaço aqui, na época com mais de 50 mil pessoas, nós fizemos dois grandes atos políticos, em 2002 e 2003, então com a presença do nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, nesse anfiteatro. E aqui também estamos num espaço histórico. Logo mais no meio das árvores, há um monumento de homenagem ao Jango, justo, que infelizmente a prefeitura não cuida. Aqui atrás, quando vocês forem iniciar a caminhada, vocês vão ver um prédio com vidro negro. Não tem placa nenhuma, porque a prefeitura não deixa. É o Museu em Memória à Coluna Prestes, que saiu do Rio Grande, lá de Santo Ângelo. Eles não deixam nós cultivar os nossos árvores, mas algum dia nós vamos recuperar todos esses espaços que homenageiam os mártires do povo brasileiro. Mais adiante, vocês não enxergam, eu estou enxergando daqui, todo mundo que está aqui em cima do carro, se nota o prédio arredondado do Tribunal Regional Federal, que nos proibiram de acampar perto dele. Ora, isso já foi um sinal de fraqueza, porque quem não deve, não teme. E se eles não deixaram que nós acampássemos mais perto, é porque eles têm medo do povo. E nós entendemos o recado. Então vocês são uns cagão, porque vocês não têm a verdade. Bem, tudo isso é para nós ir prestando atenção. Nós estamos aqui, poderíamos ser mais. Nós estamos aqui como parte da parcela do povo brasileiro que está organizada no sindicato, nos movimentos, na CUT, nos partidos. E então, nós, como aquela parcela mais consciente do povo, é que temos que dar o exemplo. É nós que temos que entrar em campo na luta de classes, para que aí a torcida e a arquibancada se mexam. E agora, seguindo a metáfora do futebol, nós estamos no vestiário, preparando o nosso time para derrotar o time dos ricos. Esse é o sentido dessa última conversa, antes de nós entrar em campo e começar a nossa marcha. E me sinto privilegiado por ter sido escolhido pela coordenação para vir aqui fazer essa preleção antes de entrar em campo. Então, organizei algumas ideias em tópicos, porque também aqui não é espaço para dar aula ou de grandes reflexões. Primeiro tópico: o Brasil vive uma grave crise econômica, social, desde 2013. Cada vez que uma sociedade tem crise econômica, a burguesia precisa ter o controle absoluto do Estado para jogar todo o peso da crise na classe trabalhadora, porque não é possível eles recuperar a ganância, o lucro, o acúmulo de capital sem aumentar a exploração sobre os trabalhadores. Não há milagre, não há fórmula. Só tem um jeito da burguesia voltar a crescer e acumular capital: se ela aumenta a exploração sobre os trabalhadores. E esse foi o objetivo principal do golpe que deram na Dilma. O golpe não foi contra a Dilma, não foi contra o governo Dilma, foi contra a classe trabalhadora, para que eles, os ricos, tivessem todos os instrumentos na mão
de tomar as medidas que eles queriam de jogar o peso da crise sobre as costas dos trabalhadores. No golpe, o povo não entendeu, porque o povo já estava sofrendo a crise e parte do povo botou a culpa na Dilma. Então, lá em 16 de abril, nós estávamos assim como hoje, acampados na esplanada de Brasília para defender a Dilma, mas o povo não veio e o golpe se concretou. Passados quase 2 anos do golpe, o que a burguesia fez durante esse período? Tomou uma série de medidas para jogar então o peso da crise sobre a classe trabalhadora. Cortou os orçamentos para educação, saúde, fechou a MDA que cuidava da agricultura familiar, acabou com a reforma agrária, assaltou o dinheiro público, fez a reforma trabalhista que acabou com os direitos de 100 anos da classe operária e entregou as riquezas naturais como o petróleo para Shell e para Exxon. E somente não conseguiram ainda entregar as terras e fazer a reforma da Previdência. Bem, então o plano deles está funcionando. Porém, eles deram o golpe muito tarde. E para eles completarem todas essas políticas contra a classe trabalhadora e o povo brasileiro, eles precisam mais tempo. Eles precisam ter mais um governo que seja marionete dos capitalistas. E a eleição que está aí, nas portas em 7 de outubro, acelerou a luta de classe. Diante dessa situação, quais são as contradições ou os dilemas que o time deles, da burguesia, tem e que eles não conseguem resolver? Que é importante nós entender, porque senão a gente só fica ouvindo a Globo, a imprensa burguesa, e começa a dar um desânimo, um derrotismo, porque a burguesia tem o controle absoluto da imprensa, tem o controle do Poder Judiciário, tem o controle do Congresso e tem o controle do Executivo. Ele só não consegue controlar os bêbados, como diz aí. Tem. Então, quais são os problemas que a burguesia tem para completar o plano dele? Primeiro problema. A burguesia, apesar de estar aplicando um plano econômico contra a classe trabalhadora, porém, esse plano econômico não conseguiu tirar a economia da crise. Ao contrário, a crise econômica se agravou ainda mais. Pior, do ponto de vista social, os problemas sociais depois do golpe se agravaram. Vejam 2 informações que a burguesia, inclusive, não pôde esconder nos meios de comunicação. Primeiro, os 5 capitalistas mais ricos do Brasil ganham mais dinheiro no Brasil hoje do que a soma dos 102 milhões de brasileiros mais pobres. Não há paralelo no mundo de uma situação tão desigual. Segunda informação importante, depois do golpe. Segundo o IBGE, de cada 4 casas visitadas, 25% não tem renda nenhuma. Então nós temos 25% da população brasileira que não tem trabalho e não tem renda.
Isso é a catástrofe do plano deles. Segunda contradição: o plano deles não conseguiu ganhar apoio popular. E em toda a história da República, o governo Temer foi o governo que menos apoio popular teve. Só 3% da população apoia ele. Mesmo na ditadura militar, com toda a tortura e perseguição que eles faziam, vocês sabem, o povo ainda votava na arena e dava apoio para os militares. Agora não. Mesmo no Fernando Henrique, que era um governo neoliberal, o povo votou 2 vezes no Fernando Henrique e derrotou inclusive o Lula. Agora eles não conseguiram mais essa proeza. Portanto, é um problema para o plano deles. Terceiro problema que eles têm: eles não conseguiram unificar um candidato da direita. É como se o time deles não tivesse um treinador, tivesse 5, 6 treinadores. Então, vocês notem, eles apresentaram o Alckmin, o Meirelles, o Urque, agora estão falando até no Maia, que nem sequer conseguiu se eleger deputado federal no Rio para ser um candidato deles. Então, isso é um problema para eles, porque eles não conseguiram unidade. Quarto problema: eles passaram desde 2010 até agora 7 anos falando mal do Lula, para destruir política e moralmente o Lula. E o que aconteceu? Faz pesquisa eleitoral, quanto mais bate no Lula, mais ele cresce. E o Lula, independente da vontade dos partidos, independente da Frente Brasil Popular, se transformou no candidato que unifica o povo brasileiro. Então o Lula deixou de ser candidato do PT. Não precisa mais fazer reunião dos partidos de esquerda. Quem já decidiu que o Lula vai ser candidato foi o povo. Quando o povo a cada dia aumenta o seu apoio. Bem, nesse cenário que eu estou descrevendo, das falhas deles e do que eles querem, nós podemos dizer que nós chegamos a uma altura do campeonato que há um equilíbrio na correlação de forças. Nós não conseguimos derrubar o governo Temer, é verdade, que nós queríamos, do fora Temer. Quase que conseguimos derrubar com a greve geral de 28 de abril, mas nós não tivemos força suficiente para repetir em agosto. Porém, eles também não tiveram força para prender o Lula, não tiveram força para aprovar a Previdência e não tiveram força para ganhar apoio popular. De maneiras que a correlação de forças política no campeonato da luta de classe está empatada. E por conta desse empate, que eles então aceleraram, e em plenas férias do Poder Judiciário, marcaram esse julgamento para amanhã, aqui em Porto Alegre, dia 24 de janeiro. Inclusive escolheram uma data ofensiva, porque coincide, não por acaso, com o aniversário da morte da Marisa Letícia, ex-companheira do companheiro Lula. Isso foi uma afronta para o Lula. Bem, o que pode acontecer amanhã? Vocês todos estão acompanhando. Do ponto de vista do resultado, o Lula pode ser condenado por 3-0, pode ser condenado por 2-1, ou pode até ser inocentado por 2-1. O voto do juiz relator, meu xará João Pedro Gebran,
praticamente ele já deixou nas entrelinhas da imprensa que é contra o Lula. Porque ele é amigo, cu e calça com o outro. Fizeram livros juntos. Então, tá na cara que esse juiz vai votar contra o Lula e não dá para contar com ele. Mas os outros dois juízes, ninguém sabe. O que os nossos advogados e juristas estão dizendo? Mesmo que der 3-0 contra o Lula, cabe ainda recurso no STJ e no STF. E o próprio presidente do tribunal aqui, que não vai julgar amanhã, mas é o que coordena todos os juízes, essa semana, com medo de vocês, com medo do povo brasileiro, foi na imprensa e disse: pode ficar calmos, que mesmo que o Lula seja condenado, ele não irá preso. O presidente do tribunal. Por que ele disse isso? Porque ele está com medo da força do povo, porque sabe que o povo brasileiro não vai deixar eles prenderem o Lula. Nós, da Frente Brasil Popular, já dissemos para o Lula: se por acaso mais adiante eles inventarem de te prender, nós sugerimos que você monte uma resistência no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, e os movimentos da Frente Brasil Popular levaremos para São Bernardo 10 mil militantes, cercaremos o sindicato e lá não vai passar ninguém. Pois bem, se der 2-1, se nós fizermos um voto, os advogados podem recorrer nesse mesmo tribunal, aí é outra Câmara de 3 juízes que vão julgar, e nós vamos ganhar mais 2-3 meses de tempo. Porém, do ponto de vista jurídico, para vocês entenderem, mesmo que o Lula seja condenado, eles não podem prender. E segundo, o PT já decidiu e vai anunciar dia 25, depois de amanhã, que vai registrar a candidatura do Lula dia 15 de agosto. Portanto, independente do resultado daqui, a foto do Lula vai estar na urna em outubro. Se o Lula vai concorrer e depois o Tribunal Superior Eleitoral caçar os votos dele, aí vai ser um julgamento político e não mais da esfera penal. E nós já temos jurisprudência que o governador do Amazonas concorreu ao cargo em 2014, mesmo estando preso. Ganhou as eleições e tomou posse. Bem, isso é o cenário jurídico, para nós não se assustar. Agora, o que eu quero que vocês entendam do ponto de vista da luta de classe, da política, dia 24, não é o Lula que vai ser julgado aqui, é o próprio Poder Judiciário. Por quê? O único que tem autoridade moral para julgar o Lula é o povo. E a única forma de julgar um político é nas urnas. Então, por que nós temos que inverter e dizer que amanhã quem vai ser julgado é o Poder Judiciário? Porque se o Poder Judiciário inventar de condenar o Lula sem provas e sem argumentos suficientes, como está provado, inclusive, que o apartamento que eles dizem que o Lula ganhou pertence, está registrado à construtora OAS. Se o tribunal amanhã
condenar o Lula? Na verdade, é ele que está se autocondenando, porque o judiciário está dizendo para o povo brasileiro: eu estou julgando não de acordo com a lei, não de acordo com os autos do processo, mas eu estou julgando porque a Globo quer condenar o Lula. Então, quem está no banco dos réus amanhã é o Tribunal Regional Federal, é o Poder Judiciário e é a Globo. Para isso, companheiros e companheiras, nós temos que ter claro também, porque na nossa luta nós ficamos com muita raiva e às vezes nós não identificamos corretamente quem são os nossos inimigos. Ficamos com raiva do Temer, ficamos com raiva desses 3 juizinhos e não enxergamos que por trás deles tem a burguesia, tem os capitalistas. Os verdadeiros inimigos do povo brasileiro é o capital financeiro, são os grandes bancos que estão espoliando o povo brasileiro com os juros, estão espoliando, se apropriando 40% do orçamento da União. Esses são os nossos inimigos. Quem tiver uma poupança no banco, tire de lá, guarde no colchão, que é muito melhor guardado. E quando passar na frente do Bradesco, do Itaú, peça licença para o vizinhos e dê uma mijada de raiva na porta. Eles são os exploradores de todo o povo. Segundo inimigo, as empresas transnacionais. A Shell, a Exxon, a Bunge, a Bayer, a BASF, etc. Que com o golpe vieram aqui no Brasil para aumentar a sua exploração. E o terceiro inimigo, companheiros, é o agronegócio, porque eles são subordinados a esses interesses das multinacionais. E o quarto inimigo, companheiros e companheiras, é a Rede Globo. Ai de algum militante que continuar assistindo a Globo. Desligue! Eu soube que lá no inferno está cheio de telespectador da Globo. Porque a Globo é o partido ideológico da burguesia. É eles que coordenam o golpe. É eles que tentam convencer o povo brasileiro de que o Lula é culpado. Então, nós temos que transformar a Globo na inimiga do povo brasileiro. Por último, já que eu estou notando sinais de alguns colorados que já estão cansados, por último, agora, mais tarde, nós vamos sair caminhada para recepcionar o Lula e ouvi-lo falar para o povo. Mas depois de amanhã, nós temos muitas tarefas para fazer na volta dos nossos municípios. Nós viemos aqui em milhares de companheiros, além de prestar solidariedade ao Lula, para dizer para o Tribunal Federal que eles são os culpados, não o Lula. E esse recado não precisa dizer lá na porta deles. Nós já estamos dando com a presença nossa aqui. Assim como fizemos no ano passado em Curitiba, quando eles queriam audiência, queriam prender o Lula e achavam que o povo ia ficar quieto. E nós botamos 50 mil em Curitiba, levamos o Lula caminhando lá pro Moro, e o Moro teve que botar o rabo no meio das pernas e ficar quieto. Então, só a nossa presença aqui já decide o jogo. Mas, voltando para os nossos municípios e os nossos espaços e as nossas trincheiras, o ano de 2018 vai ser um ano muito intenso da luta de classe. Agora,
dia 19 de fevereiro, o presidente da Câmara já disse que vai botar em votação o projeto da Previdência, que atinge todos os brasileiros e ainda os que vão nascer. As centrais sindicais já decidiram. Dia 19 de fevereiro nós temos que parar o Brasil. Portanto, voltando de Porto Alegre aos nossos municípios, preparar uma greve geral dia 19 de abril para parar tudo, sobretudo as estradas do interior. Depois, dia 8 de março, as companheiras da marcha, por isso que nós estamos chamando elas aqui, já declararam que esse ano, 8 de março, não vai ser só uma passeata das mulheres trabalhadoras. Elas vão declarar greve geral das mulheres trabalhadoras. Depois, de abril a maio, nós temos que realizar os congressos do povo. Em cada município, em cada bairro, fazer assembleias como essa, num ginásio, no salão paroquial, na igreja, aonde for, praça pública, para discutir com o povo os problemas. E lá por junho, antes da Copa, vamos organizar um congresso estadual do povo em todos os estados. E finalmente, depois da Copa, na última semana de julho, vamos reunir mais de 100 mil militantes e fazer um congresso do povo brasileiro em pleno estádio Maracanã, para recuperar o estádio como estádio do povo e não mais as empreiteiras. E de agosto em diante, dia 15 de agosto, o PT registra a candidatura do Lula. E de agosto até 7 de outubro, regaçar as mangas e fazer campanha para nós derrotar a burguesia nas urnas e eleger o companheiro Lula presidente da República. Sabendo que essa campanha não vai ser um passeio. Essa campanha, desde 89 nós não tínhamos visto. Vai ser uma campanha de luta de classes, de enfrentamento de propostas, de enfrentamento de projeto. E nós temos que usar a campanha para discutir um novo projeto para o país. Para que em janeiro de 19 nós possa virar essa página do golpismo e iniciar um novo governo e um novo programa para o país. O Lula de 19, como ele mesmo disse ontem em São Paulo, não vai ser mais o Lulinha Paz e Amor. Agora vai ser o Lula do povo brasileiro. Viva o povo brasileiro! Viva a luta do povo! E se preparem para as lutas que virão. E se a gente não se encontrar, nós veremos dia 1º de janeiro de 2019, lá na esplanada de Brasília, para dar posse ao Lula em nome do povo brasileiro. Muito obrigado. É isso aí, companheirada. Muito obrigado, João Pedro Sterling. Tanto disse que não precisava puxar saco. Então também a coordenação decidiu também não fazer o regalo para você. Então agradecemos e reconhecemos esse seu trabalho, João Pedro, junto com nós aqui nesse espaço, nesse acampamento em defesa da democracia e em defesa da candidatura do Lula. E vamos seguindo animado, nosso grupo de animação, vamos afinando as violas para logo mais nós seguir em marcha rumo à esquina democrática, porque vai ser o povo, vai ser os trabalhadores dos mais diversos cantos do Brasil, dizendo que Lula é inocente e é o povo que vai estar na rua defendendo a democracia. Então vamos se organizando aí nos barracos. Quem está lá nos barracos ainda já está preparado para a marcha, já pode vir se somando aqui para a gente se animar. Quem está aqui que ainda falta pegar algum apetece, falta pegar um boné, uma bandeira, vai ter esse momentinho, porque em 30 minutos nós já vamos estar saindo rumo à esquina democrática. Então vamos lá, nós vamos seguindo animando aqui, vamos chamar os demais animadores também para subir aqui no caminhão de som.
pra gente animar esse acampamento da democracia. Viva o povo trabalhador! Quero ver onde que tá a mulherada do acampamento! Tá fraco, cadê a mulherada? É isso aí, sem feminismo não há socialismo, e são as mulheres camponesas e as mulheres do campo e da cidade aqui com nós, na marcha em defesa da democracia e em defesa da candidatura do governo. Vamos lá, meus animadores, vamos fazer alguma música e vamos animando para logo fazer essa marcha. Aí, meus animadores, eita! Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. Por amor, essa paz é o Brasil, e a gente segue fileira. Por amor, essa paz é o Brasil, e a gente segue fileira. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. Por amor, essa paz é o Brasil, e a gente segue fileira. Por amor, essa pátria Brasil, e a gente segue fileira. Queremos mais felicidade, do céu deste olhar cor de amigo, governo esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Governo esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos são campos floridos e as faces agora rosadas. De branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas. De branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade, do céu deste olhar cor de anil, viver esperança sem povo, bandeira que o povo assumiu. Viver esperança sem povo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos são campos floridos e as faces agora rosadas. De branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas. De branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa Amanhã eu quero estar mais ainda, se Deus quiser. Acabou a porra da bateria, com a matéria pronta e as fotos editadas. Por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em fileira. Gente, aqui uns informes aqui de utilidade pública. Então o pessoal ainda que não se conjunturou, ainda depois da conjuntura, ainda não teve acesso ao jornal Brasil de Fato, ele está aqui ó, sendo distribuído aqui ao lado do caminhão do som. Então, também quem ainda não pegou o Brasil de Fato, pega aí o jornalzinho, talvez não dê para ler na marcha, mas ainda tem uns minutinhos, dá para ler ainda, é pequeno aí, a edição especial, eleição sem Lula é fraude, pode ser? Seguindo aqui com os informes, enquanto nossos músicos aqui vão fazendo os arranjos ali. Nós temos a irmã Ivone, que veio da Amazônia. Ela está sendo esperada por seus familiares aqui de Ibiraiaras. Estão esperando ela aqui no lado do caminhão. Então a irmã Ivone aí, se puder
aparecer aqui no lado do caminho do som, seus familiares estão esperando. Nós também temos, gente, um companheiro que perdeu, passou a carteira de habilitação. Então, se alguém carteira de habilitação profissional, se alguém achar, pode trazer aqui no caminho do som para a gente estar devolvendo, então. Vamos lá, vamos arrumar essa gaita.